é que vira uma bola de neve que a pessoa fica tão perdida e desesperada que ela não consegue sair, né? Ela pode estar ouvindo a gente, se identificando e falar, meu Deus, o que que eu faço agora? Porque dá aquele desânimo. Eu cheguei, já tô acostumada, já demorei tantos anos, como é que eu vou sair do lugar? E para coisa simples, né? Então, o que muitos especialistas falam, que nem quer começar uma corrida, primeiro passo, coloca o tênis. Só coloca o tênis, você já deu um passo, sabe? Ao invés de ficar na cama, ou ficar no celular, ou só assistindo filme, sei lá o que gosta de fazer nesse prazer instantâneo, coloque o tênis. Ufa, hoje eu já coloquei o tênis. Já vai te dar uma sensação de bem-estar, mesmo que você não saia para correr. Mas já Existe, dá uma sensação assim, estou fazendo algo, estou começando a retomar minha vida. existe até uma técnica, né? Que é a técnica dos 5 minutos, né? Então você quer ler um livro, faça por 5 minutos. Nem que você leia uma página, faça por 5 minutos. Isso é uma técnica para quebrar justamente aquele loop que a gente falou no início. Seria isso? Sim, Cláudio, o que acontece mais uma vez, quando a gente pensa em começar alguma coisa, não adianta, você pode ter em mente algo grandioso, mas você tem que começar pequeno. Porque essa questão dos 5 minutos, para quem não tem o hábito de ler por 5 minutos, às Uma vezes eternidade, né? é muito difícil. Entendeu? Então, primeira coisa, identifica uma leitura que você goste, Mais alguma leve, coisa que te né? traga interesse, que você vá se empenhar em fazer aquilo, porque é algo que você quer. Agora, se você escolhe algo que você quer, mas você não gosta daquilo, a chance de você procrastinar é enorme. Então, tem que atrelar alguma coisa que você goste, que seja um assunto de interesse seu. Isso falando da leitura. A corrida, a mesma coisa. Atividade física não é fácil. E outra, escolhe um melhor momento para você fazer. Para mim é de manhã. Porque o que que acontece? Eu faço atividade física pela manhã, e eu considero aquilo feito. Entendeu? Nos primeiros dias é incômodo, é difícil você trazer essa vontade. Você vai na obrigação mesmo, você vai se empurrando. Você levanta da cama, como a Ariane falou, coloca o tênis e fala: não tô Quer quase acreditando que deitar eu na tô cama com o fazendo tênis. isso. Tô saindo daqui da minha cama quentinha e indo É. correr ou indo caminhar. E o que que acontece? Mas você se obriga, e aí que tá a questão do comprometimento, entendeu? Você se comprometeu com você mesmo. Então, eu acho que para todo mundo, a principal pessoa com quem você tem que ter o compromisso é primeiro com você mesmo. Porque Exatamente. senão você não vai ter compromisso com as outras pessoas. Se você não se compromete consigo mesmo, como é que você quer ter o compromisso com outras pessoas? E eu acho que uma das coisas que a gente estava até conversando é o porquê que eu vou fazer isso, né? A Sim, razão. perfeito. Será que é uma razão, o porquê é realmente sincero? Ah, eu vou fazer porque eu quero ter saúde. É realmente por isso? Tem que ter um Porque propósito cada um muito. tem um propósito diferente. Determinada pessoa no exercício físico vai fazer porque quer emagrecer, a estética é muito importante. Outra pessoa não. Outra pessoa vai fazer porque quer saúde. Porque uma pessoa magra não necessariamente tem saúde, né? Exato. Então, tem que ver quais são os seus valores. O que é realmente importante para você para te motivar. Você não pode ir nos valores do outro. Ai, tem um monte de gente no Instagram com a barriga chapada, eu tenho que estar igual. Não, o que é importante para você. Porque se não for importante para você, você não sai do lugar. Acho que é a perfeita colocação. Eu tenho certeza que a nossa audiência que está nos assistindo agora, nesse momento, está pensando e fala assim: nossa, eu me identifico com muitas dessas situações. Então, aproveito para reforçar o convite para se inscrever no nosso canal e deixa aí nos comentários o que que você está procrastinando para a gente auxiliar você a sair, a tomar esse ponto de partida e colocar o tênis, né? Exato. E começar. Então, deixa aí nos comentários. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante que aconteceu comigo, né? É que eu nunca fui uma criança muito estudiosa. Eu acho que o estudo é uma das coisas que a gente mais procrastina porque a nossa metodologia é complexa, né? Porque a gente estuda na escola
não com um propósito, como nós falamos aqui, de ter o conhecimento. A gente estuda para passar na prova, tirar nota, pegar certificado. Esse é o nosso propósito maior enquanto criança, adolescente naquele momento, né? É, e foi engraçado porque nos últimos anos eu acho que eu me tornei uma pessoa extremamente estudiosa, coisa que eu nunca fui. Eu me assusto com isso, né? Mas eu acho que isso que a Ariane trouxe da questão do propósito faz todo sentido, porque eu encontrei um propósito muito forte que desencadeou em eu estudar uma coisa. Depois você estuda uma coisa que você tem conhecimento, você já tem você já puxa outras formas de fazer e aquilo vai te aprofundando. Quando você vai ver, você está já dentro de uma rotina, né, dentro de um hábito, de novos hábitos que você vai construindo, e é um negócio extremamente prazeroso, bacana, e eu falo que hoje, o quanto o estudo faz diferença na vida das pessoas também, quando a gente fala de sucesso pessoal e profissional, né? Eu acho que até os nossos convidados que vieram em edições anteriores ressaltaram, todos eles em algum momento, a importância do conhecimento, a importância de estudo para alcançar o sucesso. Então, e é muito interessante porque se não fosse essa questão do estudo, que você não procrastina para estudar, Sim, eu gosto. talvez você não tivesse essa clareza do Sim, quanto hoje procrastina, mas eu acho que é um dos fatores mais difíceis hoje para muitas pessoas também, sim. essa questão do estudo. Você buscar o conhecimento, buscar as causas, sem dúvida nenhuma, é o início de tudo, né? Você identificar que você tem um problema e ir atrás, ou que você precisa conhecer algo mais, ou há necessidade de você conhecer mais a respeito de um determinado assunto, de uma determinada coisa, isso é fundamental. Muito bem colocado o que vocês trouxeram, que é a questão de propósito, de valores, porque o que fortalece as nossas decisões, o nosso comprometimento é justamente isso, é a questão do valor. Identificar valores, o que que é importante para você, o que faz você se mover, é fundamental para você realizar qualquer coisa. É a força motriz que vai fazer você continuar naquele momento que você tem uma baixa de energia, entendeu? Porque a gente sempre almeja tá com a energia lá em cima, né? Isso não existe, não é possível. O nosso corpo, o nosso sistema, ele equaliza isso. Então, tem momentos que você tem uma disposição, uma vontade de realizar, de fazer, você está super empolgado, você está super estimulado, super motivado a fazer as coisas, e também existe a fase das baixas. E é aí que você se apoia nessas questões do porquê que isso é importante para mim, que foi o que a Ariane trouxe. E por que que é importante, por exemplo, emagrecer? Por que que é importante eu fazer uma atividade física? Identificando isso e que está muito relacionado com seus valores e o que você quer, o que realmente você quer. Você não chega na primeira resposta, por que que eu estou fazendo isso? Tá? Porque eu quero correr? Porque eu quero ter saúde, como a Ariane falou. Mas por que que eu quero ter saúde? E aí você começa a ir descobrindo o porquê que você quer fazer aquilo, porque muitas vezes a saúde não é o teu primeiro valor, mas você quer ter saúde para que você consiga acompanhar o crescimento dos seus filhos, ou para que você consiga realizar atividades ou coisas que você sonha, ou ter uma qualidade de vida muito boa para você poder aproveitar o melhor da vida. Então, é identificar essas questões e para você conseguir seguir adiante empenhado quando acontecem essas baixas de energia, esses picos e vales. Essa questão do estudo, eu estava pensando aqui agora,
É que nem você se encontrou agora e gosta de estudar, mas porque você se encontrou no tema do Exato. estudo. Porque quando a gente está lá no ensino fundamental, médio, a gente é obrigado a estudar as matérias, né? Querendo ou não. Então eu fico pensando, talvez, por que que a pessoa está procrastinando estudar? Será que, e às vezes ela está sentindo aquele vazio, só uma hipótese, né? Será que talvez ela não esteja no cargo que ela gostaria de estar e ela só está ali por estar, sabe? Eu preciso pagar boleto, e aí só vai tocando a vida mais com uma frustração, aí não gosta de estudar, mas porque nunca tomou consciência e fala, gente, deixa eu acordar, o que que eu gosto realmente de fazer? É nessa função? É nessa empresa? E aí realmente fala assim, não, eu vou dar uma reviravolta na minha vida para atuar onde eu quero, pode ser na mesma empresa, mas em outra função, talvez, ou mudar de empresa, mudar de área completamente. Quem sabe fazer uma nova faculdade, gente, porque nunca é tarde para estudar de novo. É, isso que você falou também é interessante, porque muitas vezes, quando a gente vai para o mundo corporativo, é isso que acontece, né? As pessoas vão aonde as oportunidades vão surgindo, mas não necessariamente é aquilo que ela se Que identifica, quer aquilo que ela com gosta, os aquilo que ela valores quer. dela. Exato. Ela só vai indo conforme a maré. Ela fica espectadora de novo. Por isso que é um tema muito importante, inclusive na arte de vencer, porque você tem Uhum. que vencer em todos os aspectos da sua vida, tomando controle da sua vida. O mundo corporativo, eu acho que quando você olha, principalmente os pequenos negócios, eu enxergo que falta muitos propósitos, né? Então, assim, se você perguntar qual é o propósito, nem sempre existe essa clareza. Existe assim, aumentar meu faturamento, aumentar minha rentabilidade, mas é aquele negócio, para quê? Com que finalidade? Uhum. Ou se atinge aquilo, já pensa em atingir mais e aquele propósito inicial muitas vezes não foi celebrado, não foi às Uhum. vezes desfrutado, né? Então, isso é muito comum também hoje no mundo dos negócios, quando a gente fala de empresas ou fala de trabalhadores ou de gestores também, né? Eu acho que tá tudo interligado. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão, realmente fazer uma reflexão mais profunda sobre nós. O fato é que a gente se conhece pouco, né? Eu acho que nesse tempo tão corrido, eu acho que vale a pena parar, e aí não é procrastinar, é parar, realmente, que seja para meditar, ou parar para olhar o horizonte, só parar e desacelerar e falar como que tá a minha vida, como que eu tô, e começar a pensar, sabe? Puxar, não só ficar nessa aceleração do dia, acabou mais um dia, o próximo dia, sem esse raciocínio, né? Essa Sim. consciência. Mas uma outra coisa também que me chamou muito a atenção quando eu estudei um pouquinho desse tema, que foi um tipo de procrastinação que eu nem imaginava que era, que é o perfeccionismo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, Cláudio, existem vários tipos de procrastinação, né? Eu consigo identificar aqui 5, mas pode ter algumas coisas que estão misturadas, né? Que seria um sexto tipo de procrastinação. Então, falando do perfeccionista, né? O perfeccionismo ele leva à procrastinação. Por quê? Porque a pessoa evita começar ou muitas vezes não consegue dar continuidade. Por quê? Porque ele fica atento a detalhes. Ele sempre acha alguma coisa, que alguma coisa está faltando ali, e por isso ele não começa, porque ele não tem todo o conhecimento ou todo o material em mãos para começar aquilo, ou então ele começa e nunca termina, porque ele sempre fica colocando alguma coisa que está faltando, algum detalhe que ficou faltando dentro daquilo que ele se propôs a fazer ou daquela tarefa a que ele foi incumbido, aquele projeto. Então a pessoa fica muito presa a O detalhes. medo da frustração, de não conseguir, Não, talvez, Ser atingir. julgado, talvez. então, não digo nem isso. É porque ele quer criar uma coisa tão perfeita, É uma cobrança interna, né? exatamente, ele não aceita que aquilo tenha coisas a melhorar. Ele quer entregar a perfeição. E Ninguém é perfeito. isso não existe, porque o que, que acontece? Sempre tem alguma coisa que pode ser melhorada. Entendeu? E ele fica preso nesses detalhes e aí fica paralisado, acaba não começando muitas vezes, ele não dá nem início. E não é nem por medo de frustração, não, é pela cobrança, a autocobrança que ele tem. Ele fala, isso aqui não tá bom, e nunca tá bom.
Entendeu? Então, o que que acontece? Essa pessoa, ela busca a perfeição, só que a perfeição, ela só é atingida à medida do momento, a partir do momento que você inicia, desenha um esqueleto ou faz aquele plano, coloca aquele plano, e depois você vai agregando conhecimento, agregando detalhes que vão enriquecer aquele projeto, aquela tarefa, aquele propósito que aquela pessoa tem. Entendeu? Então não adianta você esperar ter tudo em mãos ou acreditar que algum dia você vai ter tudo em mãos para fazer algo perfeito. Faça, comece a fazer. Entendeu? É a dica para quem é perfeccionista, para quem se identifica nesse perfil, é começar. E depois você vai agregando os detalhes, aquilo que pode enriquecer esse trabalho, esse projeto. Ah, mas precisa ser começado. Esse que você trouxe, Ariane, que fala do julgamento, que tem Uhum. medo de ser julgado, a gente chama do evitador. Outro tipo. É um outro tipo. É o evitador, é o procrastinador evitador. Por quê? Porque ele fica evitando começar ou evitando realizar a tarefa por medo do julgamento das pessoas, de como ele vai ser recebido, se ele vai ser criticado. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue nem começar. Nesse caso, mais especificamente, a pessoa não nem começa. Tem Trava. falta de confiança. Exatamente. Ela tem uma. E assim, está muito relacionada à baixa autoestima também. Porque ele acha que ele não é competente, ele não tem conhecimento, ele não sabe tanto e que as pessoas vão olhar para aquilo e vão achar que tá ruim e que aquilo ele não entende daquilo e tá forjando aquilo, entendeu? Tá passando uma imagem e sempre com essa questão do julgamento, de querer se proteger da exposição. Então ele evita se expor. Então por isso que o nome é evitador, tá? E o que que acontece? Como é que essa pessoa pode combater isso? Mais uma vez, é preciso dar o primeiro passo. Então começa com coisas pequenas. Estabeleça metas pequenas. Não pensa no todo, no grandioso, no projeto final, mas começa. Ah, pega aquilo que você sabe, que você tem conhecimento, que você sabe, e começa a partir disso. Vai ganhando confiança, né? Olha, eu posso, Exatamente. eu consigo, né? Perfeitamente, Ariane. É isso mesmo, é ganhar confiança. Essa pessoa precisa confiar nela mesma, tá? Então, começa com pequenas tarefas, começa com metas pequenas, e aí vai aumentando isso, vai agregando. Procura também conversar com pessoas ou buscar referências de pessoas que já fizeram isso. Porque à medida que a pessoa vai buscando essas referências, ela vai tomando conhecimento de que aquilo que ela sabe, aquilo que ela tem, é suficiente para startar, para que ela pode agregar mais coisas, mas também. Isso é muito legal que você falou, que tem a questão da modelagem, né, do espelhamento. Isso, Então, isso acho que é ajudar muito quem quer parar de procrastinar. Ah, quem que eu quero ser? O que que eu quero fazer? Tá, legal. Quem faz igual que eu quero e que eu admiro, né? Pode ser uma pessoa da internet, algum familiar, amigo. Ah, legal. O que que essa pessoa faz da vida dela? O que que ela lê? O que que ela assiste? Qual é a rotina dela? O que que ela fez para mudar a vida dela? Porque você vai se espelhando e vai se inspirando nessas pessoas, né? Porque é isso, o nosso meio contribui, o que a gente assiste, o que a gente lê. Será que está sendo produtivo o que eu estou assistindo? É só aquela sessão da tarde, Lagoa Azul de novo, sabe? Ou é realmente algo que me faça me mover, algo mais motivador, né? é Então, essa isso. tem a questão da modelagem do Com espelhamento, né? certeza, que a modelagem é uma ferramenta incrível. No episódio anterior do qual participei, eu falei bastante, falei da questão da modelagem, que é você ter um modelo, ter um exemplo, alguém que te inspira e que faça você, no começo você vai imitar aquilo mesmo. Você vai pegar as características daquela pessoa e falar, poxa, o Cláudio faz isso dessa forma e é tão legal, eu vou me espelhar nele. E depois isso vai fazendo parte da tua essência. Você acaba adquirindo esse modelo de comportamento. Eu acho isso tão importante que o propósito do podcast é justamente esse.
Trazer pessoas que tragam as suas histórias, que tragam as suas trajetórias, para justamente servir como inspiração, para que possa seguir mais essa pessoa, conhecer mais e poder se inspirar, E né? é legal, tem uma frase que eu achei muito legal, porque o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Ele não sabe se é o que está acontecendo de verdade na minha vida e o que eu estou imaginando. Para ele é tudo a mesma coisa. E aí a frase que eu li e que eu achei fantástica é: finja até ser real. Então, se você quer ser uma grande oradora, finja ser, se imagine sendo fantástica no palco, dando palestras, siga pessoas que te dão esse exemplo. Vai fingindo mentalmente até você se tornar. Lógico que mudando o seu meio ambiente também, né? É O isso. seu meio ao seu redor. É isso mesmo. É visualizar o teu futuro, entendeu? Faz uma ponte ao futuro, se transporta para lá e é importante nesse momento você, além de ver, você escutar também. Ouça o que Uhum. as palavras, ouça o que aquelas pessoas estão falando no exemplo de orador, o que você está levando para as pessoas Sim, e sentir também. sim. Porque o que acontece? Isso é a questão dos cinco sentidos e é a maneira como a gente aprende como a gente aprende a tudo. Desde que você nasce, você aprende através dos cinco sentidos e continua o seu aprendizado depois disso. E isso é tão importante porque isso se relaciona com emoções, com sentimentos e que tornam real. Por Sim. isso que por isso que a frase que você trouxe é É isso muito mesmo. legal essa Finja frase. até ser real. É isso mesmo, porque vai ser real. Uma hora é aquela história da mentira contada 1000 vezes se torna Sim. verdade, É. entendeu? E quanto mais você coloca de sentimento, de sensações, mais real é. Desde que Porque seja atingível, né? A gente tem sim, que ter o bom senso não ali, né? Não é vou voar, né? Não dá para criar isso. asa e voar, Não, tem que você ter o pode pé até no chão. compra uma passagem de Exato. avião ou pega uma Mas asa a delta, ideia um é não voar parapente. sozinha, sem nenhum Isso, não, vou equipamento, criar vamos ser asas. ponderados, né? Tem como, né? Exato, Mas é ser realista, mas ao mesmo tempo sonhar é uma parte exato. importantíssima. E aí, voltando para os tipos de procrastinadores, a gente tem o buscador. O buscador acho que é o mais comum. É aquele que vive buscando coisas para fazer. Então ele se distrai com muita É o apagar facilidade. incêndios. Não, o que que ele faz? Ele se desconcentra por qualquer coisa. Passou uma pessoa na frente da sala, ele vê aquela pessoa, ele perde o foco, a concentração, porque ele está sempre buscando sensação de prazer, de satisfação e não consegue focar na tarefa e Imagina do lado no. do celular com as Eu ia notificações. falar Você isso entendeu? É agora. Eu ia falar exatamente isso esse. agora. E por isso que eu tô falando que hoje é o mais comum. Porque. E assim, entendam que na grande maioria das vezes não é um tipo só que você vai se enquadrar. Então o buscador, ele está praticamente presente em todos. Porque sempre tem alguma coisa que desconcentra ele. Ele está sempre buscando algo fora daquilo que ele precisa fazer. Se a gente voltar na questão da dopamina, do prazer instantâneo, eu li o livro Nação Dopamina, que é muito legal, é um pouco técnico, mas é muito interessante, que fala, a gente vive na nação, as pessoas hoje é uma nação dopamina, é o prazer do agora, e aí a nação dopamina seja através de drogas, como através de jogos que te viciam. Sim. As redes sociais, elas são feitas para Não, viciar, sim. elas são feitas para te prender ali com o olhar e te virar zumbi, né? E a gente fica naquilo, naquele prazer instantâneo. Nossa, recebi tantas curtidas. E se não recebe curtida, fica numa frustração que acabou o dia da pessoa, né? Que é aquela questão do prazer instantâneo, do ter agora, de aquela. É muito complicado isso, gente. É preocupante, né? É interessante que os especialistas, os desenvolvedores, né, das redes sociais, eles focam muito nisso, É, e justamente prender a tua atenção. A gente tem um exemplo muito corriqueiro que é no Instagram, né? Antes você só tinha o feed, né? E agora você tem o Stories. É. O Stories, o que que é? Ele, se você não viu naquele momento, muito provavelmente você não vê. então você quer ver, né? Então, o que que acontece? Faz a pessoa ficar conectada ali nos O tempo stories inteiro. o tempo inteiro. Então, são mecanismos que são criados justamente para reter a sua atenção.
E eles para leem o você. seu perfil para ver o que você Exato, gosta, para aparecer o que você gosta, para ficar. exatamente. Entre as inteligências que vão trazer exatamente aquilo que te atrai, que te prende. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Nós passamos por um momento muito difícil em 2020, onde muitas pessoas tiveram que mudar totalmente os seus hábitos, e as pessoas, muitas delas, a grande maioria, acabou ficando em casa. Essa, isso facilitou ou dificultou para a pessoa entender o quanto ela procrastinava? Porque ali muitas pessoas se sentiram perdidas também. O que que eu faço agora, né? Então, é porque as pessoas dão muita ênfase à questão do trabalho, como assim, se eu estou trabalhando, se eu estou rendendo, se eu estou produzindo, então não estou procrastinando, E que não é isso. é nessa linha. O momento da pandemia, Cláudio, foi um momento que, assim, ele veio de forma abrupta e num modelo que a gente não tava, nem sequer imaginava. Algumas empresas já tinham a questão do home office instalado, mas só que o que que acontece? A pandemia ela trouxe a obrigação de todo mundo mudar o modelo de trabalho de uma hora para outra. Então, o que que acontece? Você teve que trazer o trabalho para dentro da sua casa. E isso dificultou mais ainda você separar uma coisa que já era, já estava intrínseca uma dentro da outra. Porque muitas vezes você levava o trabalho para casa, só que a partir do momento que o trabalho entrou para dentro da sua casa, não tinha mais aquele trajeto ou aquele tempo que você saía do trabalho e se desligava, pelo menos naquele interim, do seu trabalho e passou a ficar dentro de casa. Isso acabou, de certa forma, e para muitas pessoas, tornando mais incisivo. A pessoa acabou deixando as outras coisas mais ainda de lado, porque ela não conseguia mais separar o tempo do trabalho. Nós ouvimos casos, acho que todo mundo aqui deve conhecer algum caso, que a pessoa começava a trabalhar e não tinha horário para terminar. É. Você entendeu? Então, o que que acontece? Mas foi um modelo necessário e que hoje a gente vê que começa a haver uma flexibilização, porque as pessoas começaram a aprender a, 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 a identificar esses momentos, mas ainda tem a questão que você trouxe, a questão do trabalho, de você estar sempre voltado para o trabalho, de o seu foco principal É a ser o trabalho, a produtividade no produtividade. trabalho, né? Entendeu? Não E nos outros não nos aspectos. outros aspectos. Então, por isso que muitas vezes é difícil para a pessoa enxergar que ela está procrastinando em outras áreas da sua vida. Por isso que o trabalho geralmente é o que fala, o tema de procrastinação está muito relacionado e muito voltado ao trabalho. Não. Não. Bom, para nossa audiência que estiver gostando desse bate-papo, curta, comenta e também compartilha para aquelas pessoas que vocês também acham que está procrastinando em alguma coisa. Faça essa informação chegar até essa pessoa também, né? E que dicas finais vocês podem dar para as pessoas que estão nos assistindo, que de alguma forma, depois desse bate-papo, fizeram uma reflexão e falou, opa, tem coisas aqui que eu preciso, estou procrastinando, preciso mudar, ou até para chegar nasquelas pessoas também que eles vão compartilhar esse conteúdo. Bom, eu falando até por mim, né? A questão da agenda, de se organizar, né? Organizar o seu dia, organizar a sua semana com o que precisa ser feito, usando até o apoio da matriz, se for o caso. Celular, gente, eu desativei todas as notificações do meu celular. Eu só deixo ligado o aplicativo da escola das crianças e do entrega de comida. Só. O resto tá tudo desativado, porque se eu tô lá concentrada, criando um artigo e dá um negócio aqui, Instagram, fulano tá ao vivo, acabou minha concentração. Mesmo que eu não abra, eu já desviei o olhar, já perdi o raciocínio, né? E a maioria, eu acho que muitos, pelo que eu convivo, deixam muita notificação ativada subindo na tela. Pode até não fazer barulho, mas sobe na tela e você fica curioso para ver. Aí você fala assim: não, eu vou só dar uma olhadinha. A hora que você viu, são 20 minutos que você já perdeu, né? Do seu tempo útil. A leitura, e não só a leitura, porque tem gente que não gosta de ler, mas hoje em dia, com as tecnologias, você pode assistir um podcast no carro, né?
tá lá. Ainda mais a gente que tá aqui em São Paulo, que pega muito trânsito, um podcast no carro, eu assisto muito curso, muito podcast dos assuntos que eu gosto no carro para fazer valer aquele período que eu tô no trânsito. Tem vídeos no YouTube, então tem diversas formas que podem te ajudar a estudar sem ser com a leitura, se muitos não gostarem, que eu particularmente gosto muito de livro, né? Mas tem outros facilitadores, né, Ricardo? Sim. Ah, acho que o principal primeiro, identificar o que te leva a procrastinar. Você se perguntar, fazer uma autoanálise mesmo e identificar o que faz você procrastinar. Por que você está procrastinando? E não é a primeira resposta, mais uma vez, ela vai vir, mas como um meio de proteção, ela não vai escancarar aquilo que está te levando realmente. Então é uma pergunta que você tem que falar, tá, mas o que me leva a procrastinar são as notificações do celular, tá? Mas por quê? Essas notificações me levam a procrastinar. Ah, porque eu perco o foco, perco a concentração. E aí vai identificando até chegar na raiz do que faz. Entendeu? O que faz você procrastinar. Tendo a raiz, você vai para o sentido contrário. Fala assim, tá bom, então o que eu faço? Por exemplo, a Ariane, ela desativou as notificações. Entendeu? Então não vai ficar toda hora Que eu me tirando o que é distraio facilmente. isso, e tirando o que é mais importante, que é a escola dos seus filhos e o aplicativo de comida, o restante pode esperar. Entendeu? Então você pode estabelecer dentro da tua. E aí que entra a questão da rotina, né? Quais são as ações, quais são os comportamentos, o que você precisa adquirir como rotina, como hábito, para que você consiga vencer essa etapa da procrastinação, como que você consiga vencer essa sua procrastinação, tá? E muitas vezes o que acontece? Às vezes está na maneira como você trabalha. Não adianta você estabelecer grandes períodos de foco. O cérebro ele vai acabar se cansando, tua mente vai acabar se cansando. Então é interessante ter pausas durante o teu período de trabalho, estabelecer tempo para pausa também, para você poder respirar, para você consultar, ver as suas redes sociais ou ver os seus De forma aplicativos. consciente, né? Exato, e estabelecer prazo. Fala, olha, eu vou focar aqui por 40 minutos, uma hora, e vou parar 10, 15 minutos. Existe até um método Pomodoro, né? Pomodoro. Você sabe que o Instagram, desculpa, ele tem, eu não lembro onde nas configurações, porque eu fiz isso, que você pode limitar o seu tempo de uso. Não que ele deixe de funcionar, mas ele aparece uma janelinha, ó, você está excedendo o seu tempo que você determinou. Eu determinei para mim meia hora. Eu não fico, e assim, e raramente aparece essa janela para mim. Porque se você pensar nas suas 12 horas, né, talvez menos no dia, por que você vai ficar meia hora no Instagram? Não tem. O máximo que você pega ali, 2 minutinhos já viu os 5 primeiros stories, acabou. Eu não preciso ficar muito tempo. Pelo menos eu que não atuo tão fortemente no Instagram como outras pessoas que trabalham, mas aí tem um trabalho envolvido, faz parte do seu profissional, Sim. né? Então, para mim, meia hora atende. Porque também serve de alerta para mim, um controle lá de como eu distribuí meu dia. É difícil, porque quem é empreendedor, você tem o medo, e agora eu vou arriscar tudo. E eu lembro que eu estava até, porque eu fui com a minha mãe, a gente tirou a minha mãe de São Paulo, porque o medo era com os idosos, ninguém sabia o que ia acontecer, e eu estava fazendo uma caminhada com a minha mãe, e eu falei, mãe, eu vou fazer algo agora, que se der certo, vai dar muito certo. Mas se der errado, Vai dar muito vai errado. dar muito errado. Porque assim, eu dobrei a quantidade de mídia, então assim, eu tinha um risco muito grande. E para quem anuncia em televisão sabe, os custos são muito altos. Sim. Então em um mês eu posso perder uma casa, no segundo a segunda e acabou. Você perde todo o seu patrimônio em pouquíssimo tempo. Então a gente realmente ali foi talvez uma inspiração. Eu confiava, né? Eu confio muito na minha equipe, no time. Então ali, Cláudio, eu acho que foi o momento que nós realmente nos unimos como um time.
Porque ali todo mundo também teve que acreditar, porque tá todo mundo com medo, não se sabe o que vai acontecer, aquela insegurança. Meu Deus, será que alguém vai ter o Covid? Será que alguém vai morrer da minha família? Então, todos os colaboradores com muito medo, e nós nos unimos como um time, e eles acreditaram muito naquilo que eu propus naquele momento, abraçaram a ideia e fizeram a melhor entrega. Então, o medo não foi suficiente para me parar naquele momento. Sim. Toda crise gera oportunidades, Sim. né? No meu segmento de aparelhos auditivos também foi bem interessante, porque com a questão do uso da máscara, as pessoas começaram a perceber que elas tinham um problema auditivo, porque perdeu o apoio do visual, da leitura labial, e aí que você tem que se fazer presente, né? Sim. Você trazer a solução naquele momento que existe aquela necessidade. Então, é fundamental todas as empresas encararem as crises como grandes oportunidades, porque sempre vai existir, Sempre. né? Sempre enquanto muitos choram, outros estão vendendo lenço. Exato. Não tenha dúvida disso. Então, acontece que a gente precisa estar preparado. Porque em muitos momentos você acha que você é tão bom naquilo que você faz e que está tudo fluindo muito bem, ou que você acha que aquilo é o seu limite, que você acaba se paralisando, né? Você só faz aquilo, e aí quando vem uma crise, você não está pronto nem preparado. Exato. Então, é a gente sempre anteceder a um movimento, anteceder a uma situação. Às vezes pode ser o destino que faça isso. Eu investi em um sistema home office sem nenhuma pretensão, né? Então foi realmente uma possibilidade ali que me surgiu, mas que não foi premeditado, não foi estrategiado da forma que eu imaginava que ia ser, ninguém imaginava que ia acontecer uma situação dessa. Em janeiro, eu tive um contato com um amigo que é um investidor da Bolsa, ele falou, Raquel, vai acontecer um movimento, tá acontecendo um movimento estranho na China, então se prepara. Então, quando ele falou para mim, se prepare, isso em janeiro, falei, opa, a gente precisa entender que vai acontecer um movimento, mas ninguém imaginava que seria um movimento naquela proporção, mas eu já sabia que haveria um movimento que poderia causar grandes problemas mundiais. E como foi essa virada de chave? Porque você comentou que na época com a sua irmã vocês anunciavam em rádio, Sim. Tinha um bom retorno. Em que momento veio assim, precisamos ir para a televisão? E ter a coragem de fazer esse investimento também, como é que foi isso? Com a saída da minha irmã da empresa, eu entendi que naquele momento haveria necessidade de dar um passo maior. Dentro do meu segmento, como qualquer outro segmento, a gente tem o momento da vaca leiteira, então você tem um momento que você lança o produto, que você está com o produto em auge, e esse produto cai, e no nosso caso, a gente começou a ver que o rádio já não tinha mais a mesma penetração, porque você tem outros veículos de comunicação, e ali surgiram algumas oportunidades comerciais, então oportunidades interessantes financeiras, que eu falei, olha, talvez valha a pena a gente arriscar aqui. Só que a nossa entrada na televisão exigia um esforço diferente. Por isso que ali foi quando eu comecei eu mesma a falar sobre os produtos. Porque eu também percebi que eu, que conhecia muito bem o produto, que conhecia especificamente de forma técnica, comercial, eu era a melhor vendedora do produto. E foi quando eu efetivamente comecei a falar. A situação de ter migrado, essa mudança de segmento, como hoje a gente também vê em outra mudança, hoje a gente tem o online e o offline muito já distribuindo já esses investimentos, a gente percebe que essa mudança, essa virada de chave, ela foi extremamente importante para a empresa. Mas também, Cláudia, eu vejo muitos concorrentes que fizeram essa virada e não deu certo. Não deu certo. Então, não existe assim, você fala assim, não, Raquel, sempre é importante, sempre faça essa virada. Eu não sei se se existe uma receita de bolo, sabe? Todo mundo, não, faça a virada, não tá legal, faça a virada. Porque se você fizer uma virada, se você não estiver preparado, pode dar muito ruim. Exato. Então, talvez a gente já tinha um processo de preparação, nossa equipe já estava pronta, preparada para essa virada, para essa mudança de segmento. E o quanto você acha que foi muito importante e relevante você ser a cara da empresa, né? Você vender o produto, você se expor ali falando sobre o produto, você falando dos benefícios, o quanto você acredita que isso
auxiliou dentro desse processo? E você sabe que nesse processo, no início desse processo, eu não acreditava nisso. Eu falava, não, não é possível. As merchandettes, que são as pessoas que falam sobre produtos, elas falam muito melhor do que eu. Elas têm uma apresentação muito melhor. Só que no momento que nós migramos para a televisão, o nosso investimento também era um investimento restrito. Então, todos os custos que nós poderíamos diminuir nesse momento seriam E aí valiosos. que você foi. E ali que eu fui, novamente. Então não foi uma coisa assim, não, eu fui porque eu queria muito. Não, teve um empurrãozinho financeiro, porque realmente as verbas eram muito restritas, né? Então a gente precisava ali colocar um pouquinho, restringir aí os nossos investimentos. Mas eu não acreditava que eu pudesse fazer. E aí, quando eu estava fechando um mapa de comercial com uma emissora, o vendedor dessa emissora, o comercial dessa emissora falou para mim, Raquel, faça, vai dar certo. Você é a melhor pessoa para falar sobre o seu produto. Então, às vezes, a gente precisa de vir alguma voz no nosso ouvido e falar, confia mais em você. Confia mais no seu potencial. E ali foi que eu comecei. E no começo foi muito ruim. Eu não olhava para a câmera, eu olhava para o retorno. O retorno, para quem não sabe, é uma TV que fica embaixo da câmera. E como eu me enxergava ali naquela TV, naquela imagem, ao invés de eu olhar para a câmera, eu olhava para o retorno. Então eu estava falando com a pessoa que estava do outro lado, mas não estava falando com ela, eu estava falando para baixo. E aí quando eu saí dessa minha primeira ação, que foi uma ação com a Kátia Fonseca, que na época já era um estouro de venda, né? A Kátia vendia muito bem. Então, mesmo com a minha insegurança, a Kátia, ela puxou para ela e terminou a ação. Quando eu saí, eu recebi um contato de um amigo, ele falou, Raquel, você não estava olhando para a câmera, para onde você estava olhando? Então, quer dizer, eu não tive escola nenhuma, orientação nenhuma, e eu fui. Aí e coragem. Com a coragem, Igual eu aqui. igual você aqui. Meu Deus, aí quando eu saí que eu olhei, aí eu pedi ação para assistir, né? E aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, eu tava olhando para baixo. Mas por que eu tava olhando para baixo? Porque na minha cabeça, a câmera que tava embaixo, que é onde eu tava me vendo, e não em cima. Então, assim, existiram diversas situações nesse início que poderiam até ter me travado. Sim. Porque você aparecer na televisão, Não é com fácil. muita gente olhando, com muita gente julgando, a sua forma de falar, a sua forma de se comunicar, dos seus movimentos, dá muito medo. Mas dá muito medo mesmo. Mas eu fui com esse medo e eu não sei, eu acho que uma fé muito grande de que aquele caminho era o melhor caminho. Então eu fui com essa expectativa e mostrar a minha cara, eu posso falar hoje com toda certeza, foi fundamental para o sucesso da minha empresa. Mas no nível de 90% do sucesso da minha empresa se resume em ter colocado a minha cara na frente. Sem dúvida, porque as pessoas estão olhando nos seus olhos, vendo toda a mensagem que você está transmitindo, né? Vai transmitir muito mais confiança, credibilidade, quando a própria pessoa está dando a cara para bater ali, do que uma pessoa que foi contratada para falar. E você sabe que aquilo é apenas um roteiro e não algo que vem ali do do coração, que faz o olho brilhar, faz toda a diferença. Faz toda a diferença e fez muita diferença dentro da minha empresa. Eu sempre falo para muita gente que me procura e que me pergunta, falo, apareça, fale sobre o seu negócio. Não existe ninguém que conheça mais sobre o seu negócio do que você mesma. Então fale, é difícil, eu tenho medo, vá aos poucos, mostre aos poucos, pequenas falas, que você vai se destravando. Não procure a perfeição, porque muitas vezes a gente procura a perfeição. Eu tive um errinho aqui, refaz o vídeo. Eu tive um errinho aqui, refaz o vídeo. E ali você não encontra essa perfeição, porque ninguém vai encontrar nunca. Não existe essa perfeição. E a audiência hoje nem exige essa perfeição. Não. Quanto mais natural, quanto mais verdadeiro, quanto mais do coração surgem aquelas informações, a gente se conecta mais. As pessoas se conectam mais com quem é verdadeiro. Sem dúvida. Não que, mas os atores ou os profissionais contratados, eles estudam, eles passam, eles confiam no produto que eles vão anunciar. Mas quando vem o dono e coloca a sua cara, é porque realmente ali ele confia muito no produto ou no serviço. E não só isso, a equipe também entendeu isso como algo muito positivo. Então, quando eles vão vender hoje, eles falam, olha, a doutora Raquel, que é a nossa farmacêutica, CEO, foi ela que falou. Então, eles também usam isso como um argumento de venda, como confiabilidade que eles passam em relação ao produto e à empresa. Eu acho que um outro fator interessante é que você também é muito acessível. Sim. Tanto é que eu
entrei em contato com você, você prontamente logo já me respondeu. Acho que também isso faz toda a diferença, porque uma coisa é você vender pela primeira vez, o difícil é você ter a recorrência, e para ter a Sim. recorrência é muito além de apenas anunciar o produto, se expor, tem que ter toda uma política de um produto de Sim. qualidade, um pós-venda, um sistema de relacionamento com o cliente, né? Que isso também é fundamental. Mas como foi nesse início também lidar com a exposição? Porque hoje o mundo digital deixa a gente cada vez mais exposto, e eu Sim. vejo que você também compartilha muito do seu dia a dia, o que é muito bacana, porque as pessoas enxergam que nós somos pessoas como elas também, né? Eu acho que isso é muito importante hoje no mundo dos negócios, mas também a exposição excessiva muitas vezes acaba também nos incomodando, né? Tem os dois lados, né? Os dois lados que você acaba expondo muitas vezes quem às vezes nem quer ser tão exposto assim, porque você expõe não só você, às vezes sua equipe, às vezes sua família, então você acaba se colocando numa situação muito mais vulnerável. Eu acredito que não ter medo do julgamento foi um ponto muito importante. Não ter medo daquilo que vão falar, vão dizer. Eu sei muito bem quais são os meus objetivos de vida. E chegou um momento na minha vida que eu também entendi que um dos objetivos era inspirar outras pessoas. E principalmente inspirar outras mulheres, que muitas vezes, em virtude da bolha que a gente vive, em virtude de tudo aquilo que a gente escuta, a gente tem muito medo de sair daquele lugar. Porque se você não é uma mãe presente, você é julgada pela sociedade. Se você é uma mãe que, ao invés de ir para a reunião do teu filho, você está trabalhando, você é julgada pela sociedade. E qualquer coisa que venha acontecer depois, em função do que, né, qualquer criança pode fazer, ou de qualquer casamento que pode dar certo ou não dar certo, é responsabilidade de quem? Dessa mulher que saiu para trabalhar, que saiu para conquistar novos caminhos, que saiu para buscar novos horizontes. Então, entender que em alguns momentos eu estou 100% presente dentro da minha família, em outros momentos eu estou 100% presente dentro do meu negócio, e está tudo bem se eu não consigo dar conta de tudo. Exato, ninguém dá conta de tudo. E tá tudo certo, né? Então, assim, se hoje não conseguir colocar roupa na máquina, tá tudo Tá certo. tudo certo. Então, hoje, parei de me cobrar tanto por uma perfeição que não existe. Eu fiz um trabalho também de comunicação, porque num primeiro momento da minha vida empreendedora, eu entendi que eu precisava ser muito masculina para me provar, para provar a minha competência. Uhum. E também isso não foi tão... Naquele momento foi necessário, porque existiam reuniões onde tinham 8, 9, 10 homens e só eu de mulher. Então, naquele momento, eu tive que me colocar numa situação muito masculina. Isso eu vim trazendo para mim de uma forma tão natural que eu não percebi que eu estava perdendo, inclusive, né, aquela coisa mais maternal, aquela coisa mais carinhosa, eu fui perdendo. E aí teve um momento que para mim foi importante, que eu cheguei em uma emissora e uma das merchandises falou para mim: olha, Raquel, eu vou te falar uma coisa muito importante que pode mudar, inclusive, a sua vida. Tinha uma pessoa aqui. Quando você entrou, a pessoa fez um comentário bem negativo em relação à sua postura, falou: quem é essa pessoa brava? E depois que ela te conheceu, ela falou: eu não imaginava como a Raquel era legal. Ela falou: a primeira impressão, você não está conseguindo causar uma boa primeira impressão. E a gente só tem 3 segundos para causar uma boa impressão. É difícil. É muito difícil. Então, eu entendi também ali que eu precisava ser um pouco mais acessível, que eu precisava me comunicar melhor desde o primeiro contato. Então, eu fui aprendendo também. Acho que esse é um processo da vida. Sem dúvida. A gente está sempre aprendendo. Não existe algo, não, hoje está certo assim, mas amanhã pode estar melhor. Então, vamos aprender, vamos melhorar a nossa comunicação, vamos ter menos medo de se expor. E essa virada de chave, quando eu passei a me expor mais, eu também tive que melhorar a minha comunicação, porque eu me tornei uma pessoa que estava circulando em ambientes que exigiam uma maior empatia. Não mais a Raquel empreendedora que só fazia reuniões. Uhum. A Raquel comercial que precisa se conectar com as pessoas. E ninguém se conecta com uma pessoa que está muito fechada. Exato. Ninguém se comunica, ninguém se conecta. Então eu tive que também me abrir. E ali começar a mostrar a minha rotina veio exatamente disso. Como que as pessoas vão se conectar mais comigo? Como que elas vão entender que eu realmente sou
né, como todas as pessoas, que eu tenho as minhas dificuldades, os meus medos, os meus dramas, e ali foi que eu comecei a falar um pouco mais sobre os problemas e dilemas de qualquer mulher, de qualquer empresária tem na vida. E aí foi importante também porque eu comecei a me conectar mais com as pessoas. Sem dúvida, você tocou num ponto importante, né? Que é a dificuldade da mulher empreendedora. Como você enxerga os desafios? Você encontrou muitas barreiras também em relação a isso, além desse julgamento que as pessoas acabam fazendo? Quais foram as principais dificuldades que você encontrou? Não existe nada que vai superar uma boa entrega de resultado. Seja homem, mulher, enfim, independentemente da sua condição social, da tua cultura, de onde você veio, nada vai superar um bom resultado. Então, quando você começa a entregar bons resultados, os julgamentos acabam. Exato. Então, como uma mulher pode superar a questão no empreendedorismo, aquilo que ela mostra, como que ela vai se apresentar, é mostrando e entregando resultado. Não tem outro caminho. Quando você estuda bastante, quando você conhece sobre aquele assunto, quando você entende as suas deficiências e vai melhorar aquilo, você se torna imparável. Quais são as dificuldades de uma mulher empreendedora? O descrédito. A primeira situação é o descrédito, porque existe culturalmente uma situação de que os homens, eles têm uma força maior no empreendedorismo, eles conseguem. Então eu comecei a replicar também comportamentos masculinos que eu achava que eram interessantes para A mim. gente vive num mundo muito machista ainda, né? Muito machista. Então, como eu posso replicar alguns comportamentos que são importantes para mim nesse momento? Ah, mas eu sou feminina, feminista. Gente, vamos entender uma coisa. Eu quero crescer dentro do meu negócio, eu vou precisar, às vezes, de abrir mão de alguns fundamentos que estavam muito enraizados na minha vida. E como eu, Cláudia, eu vim de uma família onde meus pais nunca colocaram a situação de ser mulher ou ser homem como algo que tinha diferenciação. São pessoas. Então, eu já não tinha isso na minha casa. Então, para mim, isso foi muito natural. Eu não tinha aquelas falas, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Eu não tive essas falas enquanto criança. Então, para mim, foi mais fácil. Porque quando a gente tem isso lá no nosso subconsciente, que alguém que a gente confia muito, que é o pai e a mãe da gente, quando a gente é criança, fala, isto é coisa de menino, isto é coisa de menina, você já vem com uma situação enraizada tão forte que é muito difícil na vida adulta você entender que você pode qualquer coisa desde que aquilo esteja alinhado aos seus valores. É óbvio, hoje... Ah, Raquel, você troca pneu de carro? Não troco. Eu vou ficar, vou chamar o seguro, não vou trocar. Não enche pneu de carro, não troco lâmpada. Tem algumas coisas que eu acho que não preciso fazer. Mas tem muitas outras coisas, por que eu não posso? Sem dúvida. Eu vou Principalmente experimentar. empreender e ser uma grande mulher de sucesso, né? Você pode empreender e ser uma... Você pode não, você com certeza é muito possível ser uma ótima, excelente mãe e uma empreendedora de sucesso e até alavancar aí a família. Hoje meu marido trabalha comigo. No início não, ele é contador, ele trabalhava em uma outra empresa. Ao momento que a empresa foi crescendo, ele tem competência suficiente, ele veio trabalhar comigo para assumir toda a área financeira. Sim. Hoje meu filho me acompanha também, então hoje a gente vê que o empreendedorismo feminino, ele é uma grande alavanca de muitos negócios. Sem dúvida. Muitas empresas sendo geridas por mulher. A mulher, ela tem uma sensibilidade, a mulher, ela tem um comprometimento com a entrega, com resultado muito grande.